Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 19 de fevereiro, o evangelho que vamos meditar se encontra em Marcos, capítulo 9, versículos do 2 ao 13, que diz assim: Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: De fato, antes vem Elias, para pôr tudo em ordem. Mas como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado. Eu, porém, vos digo, Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho hoje fala sobre transfiguração de Jesus em cima do monte. Jesus que pega consigo Pedro, Tiago e João, sobe o monte e ali é transfigurado diante deles. Aparecem Elias e Moisés, Elias ali simbolizando os profetas, Moisés ali simbolizando toda a lei, para dizer que toda a lei, aquilo que os profetas anunciaram, se cumpre e se concretiza na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o Messias esperado e anunciado pelos profetas, pelas Sagradas Escrituras. E aqueles 3 discípulos fazem aquela experiência profunda, inclusive ouvem uma voz vinda do céu, que é a voz de Deus Pai, dizendo: Este é o meu Filho amado. Escutai o que ele diz. Aqui está mais uma dica do discípulo que Jesus espera que nós sejamos. Ontem eu falei um pouco sobre isso. Então, o discípulo é aquele que ouve o Filho amado de Deus Pai. O Pai está dizendo: escutai o que ele diz. Como discípulos, e só é discípulo aquele que verdadeiramente ouve a palavra de Jesus. Que ouve, que acolhe a palavra de Jesus. Vocês vejam que os discípulos aqui ainda estão naquele processo gradual de se chegar à compreensão de quem é Jesus Cristo, quem é realmente Jesus. É tanto que os discípulos ainda ficam meio embaraçados, né? Eles estão ali até com medo diante daquele acontecimento da transfiguração. Depois o próprio Pedro diz: Vamos ficar aqui está tão bom, não estava entendendo nada. Depois, mais na frente, eles vão se questionar sobre a ressurreição, né? Vão se questionar sobre a ressurreição, até porque Jesus tinha ordenado que eles não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Ora, se o Filho do Homem ia ressuscitar, é porque primeiro ia morrer. Só que isso deixou os discípulos um pouco confusos, né? Opa, mas espera aí. Ele é o Messias, mas ressuscitar, então ele vai morrer?
que significa ressuscitar dos mortos, né? Então surgiu essa questão entre os discípulos. Eles ficavam perguntando, né? Diz aqui o Evangelho, eles observavam esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus, por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu, de fato, antes vem Elias para pôr tudo em ordem. Mas como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado, então Jesus volta a atenção para ele. O Filho do Homem vai ser rejeitado, o Filho do Homem vai ser morto, mas vai ressuscitar. Jesus que já começa a introduzir os discípulos no seu mistério pascal, no mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Todo discípulo de Cristo é introduzido no mistério da paixão, morte e ressurreição. Não tem outro caminho, meu povo. É por isso que no Evangelho de ontem, Jesus disse, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O mesmo caminho trilhado por Jesus é o mesmo caminho que cada discípulo seu deve trilhar. Um caminho de cruz, mas também um caminho de ressurreição e de glória. Que nós possamos assumir o nosso seguimento a Jesus Cristo e peçamos ao Senhor toda firmeza, toda graça, para que sejamos sustentados no seu seguimento e sejamos fiéis. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.